Caminho da Perfeição de Santa Teresa de Jesus. Capítulo 12. Sobre como o verdadeiro amante de Deus deve ter em pouco a própria vida e a honra. Vamos agora tratar de outras coisas que também são muito importantes, embora pareçam pequenas. Tudo isso parece um grande trabalho, e com razão, porque é uma guerra contra nós mesmos. Porém, quando começamos a agir, Deus opera tanto na alma e lhe concede tantas graças, que tudo quanto se possa fazer nesta vida passa a parecer pouco. E já que nós, religiosas, fazemos o maior sacrifício, que é entregar nossa liberdade por amor de Deus, colocando-a sob outro domínio, e suportamos tantos trabalhos, jejuns, silêncio, recolhimento, o serviço no coro e tantas outras disciplinas, mesmo quando buscamos algum alívio ocasional, então por que haveríamos de hesitar em mortificar o interior? Pois é justamente nisso que todo o restante se ordena bem. Assim, torna-se muito mais meritório, mais perfeito, e depois tudo se realiza com maior suavidade e descanso. Isso se alcança pouco a pouco, como já disse, não fazendo a própria vontade, nem seguindo os próprios apetites, mesmo nas coisas mais pequenas, até que o corpo se renda ao espírito. Repito, grande parte de tudo consiste em deixar de cuidar excessivamente de nós mesmas e de nossas comodidades. Pois quem começa verdadeiramente a servir ao Senhor, o mínimo que pode oferecer é a própria vida, já que lhe entregou a vontade. E então, o que temem em dar também a vida. Se alguém é realmente religioso, ou verdadeiro homem de oração, e deseja experimentar as consolações de Deus, saiba que não deve recusar o desejo de morrer por ele e carregar a cruz por amor a ele. Minhas irmãs, acaso não sabeis que a vida do bom religioso, daquele que deseja ser contado entre os amigos mais íntimos de Deus, é um longo martírio? Longo, sim, se comparado ao dos mártires que eram rapidamente degolados. Porém, na verdade, toda vida é curta, e algumas são curtíssimas. E quem sabe se a nossa não será tão breve que, desde o momento em que decidirmos servir totalmente a Deus, ela termine. Isso seria possível. Afinal, tudo que tem fim não merece demasiada atenção, e muito menos a vida, pois nenhum dia é seguro. E se pensarmos que cada hora pode ser a última, quem deixará de vivê-la com diligência? Crede-me, pensar assim é o caminho mais seguro. Por isso devemos nos esforçar em contrariar a própria vontade em tudo. Mesmo que isso não se consiga de imediato, se perseverardes na oração, como já disse, pouco a pouco, sem perceber, vos encontrareis no cume. Pode parecer muito rigoroso dizer que não devemos buscar prazer em coisa alguma. Porém, muitas vezes não se fala dos grandes gostos e alegrias espirituais que nascem dessa renúncia, nem do quanto se ganha com ela, ainda nesta vida. Aqui, como todas praticam isso, grande parte do caminho já está feita. Umas despertam e ajudam as outras. Assim, cada uma deve procurar avançar mais que as demais. Convém vigiar muito os movimentos interiores, especialmente quando tocam na vaidade ou na pretensão de superioridade. Deus nos livre, por sua paixão, de dizer ou mesmo pensar coisas como: sou mais antiga na ordem, tenho mais anos de vida religiosa, trabalhei mais, tratam a outra melhor do que a mim. Se tais pensamentos surgirem, é necessário cortá-los imediatamente. Pois, se detêm na mente ou passam a ser comentados, tornam-se uma verdadeira peste, da qual nascem grandes males nos mosteiros. Se houver uma superiora que permita tais coisas, ainda que pequenas, saibam que Deus pode tê-la permitido por causa de nossos pecados, como prova ou correção. Então é preciso clamar a Deus e rezar para que Ele conceda o remédio, pois há perigo. Talvez alguém diga que sou severa demais ao insistir tanto nesse ponto. Também acredito que Deus, em sua infinita sabedoria, concede consolações mesmo àqueles que ainda não estão totalmente desapegados, para conduzi-los gradualmente a deixar tudo por amor a Ele. E não digo que deixar tudo signifique necessariamente entrar na vida religiosa. Em qualquer estado de vida, a alma pode ser desapegada e humilde, embora com maior esforço pessoal. Mas creiam numa coisa: se houver apego à honra ou aos bens, e isso também pode existir nos mosteiros, ainda que com menos ocasiões, então mesmo que alguém tenha muitos anos de oração ou de meditação,
jamais crescerá muito nem alcançará o verdadeiro fruto da oração. Vede bem, irmãs, se nessas coisas que parecem pequenas, não está algo importante para vós. Não estáis aqui para buscar honra. E quando se procura honra, perde-se o proveito que poderia ser muito maior. Assim, desonra e perda caminham juntas. Cada uma examine em si mesma quanta humildade possui e verá quanto realmente progrediu. Parece-me que a alma verdadeiramente humilde, já no primeiro movimento da tentação, dificilmente será enganada pelo demônio nesse ponto da vaidade. Pois o demônio, sendo astuto, teme o golpe da humildade. Se a alma é humilde, a tentação acaba se tornando ocasião de maior crescimento. Ela volta os olhos para a própria vida, reconhece o pouco que serviu ao Senhor, considera o quanto lhe deve, contempla a grandeza de Cristo que se humilhou para nos dar exemplo de humildade e recorda os próprios pecados. E após essas reflexões, a alma sai tão fortalecida que o demônio dificilmente se atreverá a voltar por esse caminho. Guardai bem este conselho. Não apenas no interior, pois seria grande perda não tirar proveito da tentação, mas também exteriormente. Procurai que as irmãs tirem proveito dela. Se quiserdes vencer o demônio e livrar-vos mais rapidamente da tentação, fazei o seguinte. Assim que ela surgir, manifestai à superiora e pedi-lhe que vos mande exercer algum ofício humilde. Ou procurai por vós mesmas realizar algo que contrarie a própria vontade. Estudai como dobrar a vontade nas coisas contrárias. O Senhor vos mostrará os caminhos. Com mortificações e exercícios humildes, como é costume nesta casa, a tentação desaparecerá rapidamente. Que Deus nos livre de pessoas que desejam servi-lo, mas continuam preocupadas com honra ou com medo da desonra. Vede bem, é um péssimo negócio. A própria honra se perde quando é buscada, especialmente nesses desejos de superioridade, pois não há veneno no mundo que destrua tanto a perfeição quanto essas coisas. Alguém poderá dizer: são coisas naturais, pequenas, que não merecem atenção. Não vos enganeis com isso. Essas coisas crescem como espuma nos mosteiros. E diante de um perigo tão grande, nada é realmente pequeno. Sobretudo quando se trata desses pontos de honra, ou da preocupação com supostos agravos. Sabeis por quê? Porque às vezes tudo começa com algo mínimo, quase nada. Depois o demônio faz parecer grande para outra pessoa. E ainda pode surgir alguém que, pensando agir com caridade, diga à irmã ofendida que ofereça aquilo a Deus e tenha paciência. Mas assim pode nascer uma cadeia de comentários, suspeitas e vaidades que prejudicam a paz da comunidade. Finalmente, o demônio ainda coloca uma espécie de flauta na língua de outra pessoa. Isto é, inspira palavras que alimentam a vaidade. Assim, mesmo depois de suportardes algo com paciência, pode surgir a tentação de vangloriar-se por aquilo que não foi suportado com perfeita humildade. Nossa natureza é tão fraca que, mesmo quando não há motivo real para sofrer, imaginamos ter feito grande coisa. E sentimos isso ainda mais quando vemos outros se compadecendo de nós. Assim cresce a dor, cresce o sentimento de ter razão, e a alma perde muitas ocasiões de merecimento. Ela fica mais fraca e abre novamente a porta ao demônio, para que volte com tentações ainda piores. E pode acontecer até que alguém venha dizer: não sejas tola, é justo sentir essas coisas. Ah, por amor de Deus, minhas irmãs, que nenhuma de vós seja movida por uma caridade indiscreta para demonstrar compaixão nessas situações de supostos agravos. Pois muitas vezes essa falsa compaixão se parece com a dos amigos de Job e de sua esposa, que em vez de consolar acabaram aumentando seu sofrimento. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico.